dia, estamos de novo aqui, né, trazendo um vídeo para vocês sobre a ausência paterna e hoje falando um pouco sobre a ausência física. Quando esse pai não está presente fisicamente, ou porque ele faleceu, ou porque ele abandonou a família. Muito importante a gente pensar nessa temática e quais são os fatores que interferem completamente. Então, o tipo de perda, o apoio social, nós vamos detalhar sobre isso, e as expectativas futuras. E se houve ou não substituto para essa perda. Então, o primeiro aspecto, a perda. A perda ela passa por algumas questões, por exemplo, a idade desse filho quando houve a perda, seja a perda por morte, seja a perda por abandono. Então, dependendo da idade, vai lidar diferente. Uma criança, um bebê, uma criança e um adolescente lida completamente diferente com a perda de um genitor. Outra coisa muito importante é a questão do grau afetivo, né? A afetividade dessa criança. Qual era o vínculo afetivo que o bebê tinha com esse pai? Qual era o vínculo afetivo que essa criança tinha com esse pai? Ou esse adolescente tinha? É completamente diferente um adolescente que está com um pai, né, próximo, amigo, ou com aquele pai mais ausente, mais distante, e perde esse pai. As reações são completamente diferentes. O tipo de perda é sentido de forma diferente, certo? Outra coisa importante é a questão, a idade, voltando na questão da idade, essa idade interfere muito porque a criança tem um conceito na morte que é muito importante, que é a irreversibilidade da morte, né? Então, e aí difere um pouco quando se perde o pai por perda, falecimento ou por abandono. Então, quando é falecido, a irreversibilidade da morte é certa. Mas quando se sofre um abandono, tem esse sentimento de que ainda pode se reverter. Esse pai ainda vai voltar para me assumir, um dia o meu pai vai aparecer, né? Então, esse sentimento fica, é uma das consequências de um abandono. Então, a expectativa, a espera desse pai, ela ainda continua. No falecimento, ela continua, porque a gente tem fases de uma elaboração de um luto, até que a irreversibilidade da morte caia, né, no emocional, e aí não tem como, aí você lida realmente com a fase que a gente chama de luto. Então você vai elaborar o luto, porque você realmente não tem como ter essa pessoa de volta. Então, a questão da irreversibilidade, ela é diferente nos dois casos e também nas faixas etárias. Uma criança pequenininha, ela não tem a noção dessa irreversibilidade da morte, né? Tanto que ela brinca lá e ela mata o bonequinho, daqui a pouco ele tá vivo de novo e volta. Então, essa irreversibilidade, ela vai aparecendo ao longo do tempo, da idade da criança ou ao longo da vivência. Normalmente, acima de 5 aninhos, essa criança tem mais condições de entender essa irreversibilidade da morte, mas tudo depende do grau de maturidade dessa criança ou da vivência dessa criança. Por exemplo, eu vou te falar 4, 5 aninhos, mas se essa criança tiver perdido um avô, por exemplo, antes de perder esse pai, com 3 aninhos de idade, ela já tem esse conceito nela de reversibilidade. O avô não voltou, ela nunca mais viu o vô, então ela já elaborou esse conceito. Uma criança que nunca perdeu nada ou ninguém, ela não tem. Vou retirar a questão do nada, porque não perder nada não existe, né? Mas ela não perdeu uma pessoa próxima, ela não teve esse conceito ainda firmado dentro dela. É a questão do... Então, é diferente a consequência de uma criança que tem uma noção dessa irreversibilidade. Então, isso vai passando de acordo com a idade. Outra coisa muito importante é se essa criança viveu ou não viveu outras perdas. Então, por exemplo, essa criancinha que eu dei o exemplo, de 3 aninhos, ela perdeu o avô, vamos supor que no ano seguinte ela perca esse pai. Então, o grau de elaboração de perda é diferente. Então, ela já tem uma noção de que o avô não voltou, então esse pai não vai voltar. Então, as consequências são diferentes de uma criança que nunca perdeu ninguém próximo. E a elaboração do luto também é diferente, então, se teve ou não. E outra coisa, se ela tem uma sequência de mortes, é como marcar, ou tipo, como machucar no mesmo lugar, só que no emocional. Então, se você corta no mesmo lugar, ele nem cicatrizou, você vai lá e corta de novo. A cicatrização física não é mais difícil? No emocional é a mesma coisa. Então, quando você vive uma coisa várias vezes da mesma forma, a cicatrização é mais difícil emocional também. Então, se essa criança perdeu um pai, ou se na sequência ela perde o pai, depois perde a mãe, é completamente diferente as consequências e o jeito de elaborar esse luto, certo? Outra coisa importante no que se falar de perda e de abandono é se houve ou não um substituto.
para essa figura paterna. Então, se houver um substituto, as consequências são menores. Se esse substituto for um substituto positivo. Se esse substituto é um substituto negativo, então as consequências são maiores. E o substituto pode ser um avô, pode ser um novo pai, um padrasto, um cuidador. Então, qualquer pessoa que assumir esse lugar pode ser um substituto para essa perda ou para essa ausência paterna, né? Por esse abandono paterno. E quando se tem um substituto, ajuda muito na elaboração dessa perda. Outra coisa importante é o suporte social. Quando se tem uma perda, um falecimento na família, ou quando se tem um abandono, como essa mãe lida, o primeiro suporte de um filho que perdeu um pai é a mãe, ou o cuidador materno. Então, o jeito que essa mãe lida vai interferir completamente no jeito que essa criança vai elaborar esse luto, ou no jeito que esse adolescente vai elaborar esse luto, dessa perda, né, ou desse abandono. E a sequência também da família, os avós, os amigos, os tios, depende da proximidade familiar, né? Cada família tem uma estrutura. Então, o suporte familiar é completamente importante e os amigos também são muito importantes. A escola tem um papel bem inferior, segundo as pesquisas. E outra coisa importante é o socioeconômico, né? Se essa família era provida por esse genitor que faleceu, ela tem que se reestruturar. De repente, essa mãe que ficava todos os dias em casa, ela vai ter que trabalhar. Essas crianças que estudavam em escola particulares, de repente vai ter que ir para uma pública. Então, existem outras perdas. Aí, eu perdi meu pai, agora eu perdi minha mãe porque eu não vejo minha mãe, só vejo a minha mãe à noite. Ou agora eu perdi todos os meus coleguinhas da escola porque tenho que mudar de escola. Então, essas coisas vão juntando e somando na dificuldade ou no facilitar a elaboração dessa perda. O ideal, né? O ideal é que quando se tem um falecimento ou quando se tem um abandono, é que essa criança perda menos possível nessa sequência. Então, se puder manter a criança na mesma escola, se puder morar na mesma casa, a criança passa mais fácil, porque as coisas se desestruturam menos, a estrutura continua similar, então é mais fácil de elaborar a perda, certo? Ou o adolescente, a mesma coisa. A idade interfere completamente, porque na adolescência se elabora o luto de uma forma, né, e na infância se elabora de outra forma. Outra coisa muito importante também é a expectativa futura. A expectativa futura numa perda, ela interfere diretamente. Por exemplo, aí a gente entra nas crenças. Se essa criança ou se esse adolescente acredita numa vida após a morte, as pesquisas mostram que ele elabora melhor a perda, porque ele tem esse sentimento de que um dia ele vai voltar a ver esse pai. Quando não tem essa crença na vida após a morte, essa morte é drástica, tipo, meu pai foi tirado e eu nunca mais vou ver ele. Então, a dificuldade e a elaboração do luto é completamente diferente. Em todos esses casos, as consequências emocionais existem e elas precisam ser lidadas. Uma coisa importante que eu me lembrei agora é a questão do luto da natureza da morte ou da natureza do abandono. Se esse pai morre por violência, por mortes violentas, tipo assassinato, ou por suicídio, são diferentes. É diferente. Outra coisa que é diferente, nos casos de um pai que suicida ou de um pai que abandona, tem essa similaridade, porque esse pai, de certa forma, se voluntariou em sair da vida desse filho. Então, a dificuldade desse filho de elaborar esse luto é maior, porque a criança não se sente valorizada. Ela acha que ela não teve valor suficiente para segurar esse pai perto dela, né? Ou porque esse pai abandonou, ou porque esse pai se matou. Então, eu não fui suficiente, meu pai não gostava de mim o suficiente para estar comigo. Então, essa questão de morte, do tipo de morte, interfere também, ok? Então, tem muitos aspectos, eu sei que não dá para falar tudo, eu sei que talvez ficou mais dúvida do que resoluções, mas é para vocês entenderem o tanto de coisas que interferem na perda ou num abandono paterno. E as consequências são muito graves e cada caso, elas podem ser irreversíveis, dependendo do grau. Então, e dependendo do jeito que essa família vai lidar. E tem casos que precisa sim de uma ajuda profissional, não resistem em procurar um profissional. Nós temos profissionais habilitados para isso, né? Por que a gente tem tanta dificuldade de procurar o psicólogo ou o psiquiatra, sendo que são profissionais que foram educados, se capacitaram para isso.
Quando a gente tem questões físicas, rápido a gente procura um médico. E nas questões emocionais, nós temos dificuldade de procurar o profissional. O profissional que lida com o emocional é o psicólogo, é o psiquiatra. Ele é o profissional capacitado para ajudar. Então, não fique com vergonha, não fique com preconceito, procure ajuda profissional. As perdas são extremamente difíceis de lidar e quanto mais você procurar ajuda, quanto mais elaborar esse luto, menores são as consequências, ok? Então, se você tem dúvida, coloca nos comentários. Se você quer que eu aprofunde mais em algum aspecto do que eu falei, coloca nos comentários, tá? E um abraço, até o próximo vídeo.